Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h04, conforme a gente anunciou no começo do nosso jornal, agora também nas nossas manchetes, a gente recebe aqui ao vivo, com imagens, para você que nos assiste pela página Band Minas no YouTube, deputado federal Rogério Correia, ele que foi indicado pelo PT na última semana como pré-candidato do partido à prefeitura da capital mineira. Oi, deputado, como vai? Bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, mandar um abraço aí para todo o companheirado da Band News, para Luciana, para o Murilo e também para o Lucas. E um prazer falar com vocês aqui na Band News. Todo nosso. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Deputado, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre esse movimento, né, do PT, há pouco mais de um ano da eleição, indicá-lo para essa disputa que vai ter início no ano que vai acontecer no ano que vem, e de que forma foram feitas essas tratativas, essas negociações para que o partido pudesse lançar o nome do senhor nessa disputa, tão importante, né? Uma cidade tão importante como a nossa capital. Veja bem, com a eleição de Lula, nós não podíamos deixar de, em Belo Horizonte, apresentar uma candidatura que tivesse com ele uma afinidade programática grande, ou seja, com o governo do presidente Lula. Então nós temos visto vários programas sendo lançados e Belo Horizonte precisa desse programa. Eu cito alguns: o programa Minha Casa Minha Vida. O déficit habitacional na cidade é muito grande e a gente tem o caminho das pedras para poder trazer para Belo Horizonte, vendo os terrenos, os locais onde nós poderíamos trabalhar o Minha Casa Minha Vida, trazer loteamentos e, ao mesmo tempo, casas populares para minimizar esse problema grave que tem na cidade. Mas eu cito também o problema do transporte, um problema grave. Nós estamos discutindo, isso ainda não é um compromisso, mas um debate que tem sido feito, da implementação da tarifa zero. Isso porque a cidade de Belo Horizonte, o município, a prefeitura já pagam um percentual de subsídio para as empresas. E o que as empresas recolocam para o Belo Horizontino é muito pouco. Então nós vamos estudar essa possibilidade da tarifa zero, que faz parte também do programa do PT e também do programa do presidente Lula. Nós temos um compromisso essencial com a Serra do Curral. Hoje, infelizmente, o governador do estado, o governo Zema, ele tem uma parceria com a iniciativa privada que acaba favorecendo a mineração e condomínios de casas e moradias e apartamentos na Serra do Curral, deteriorando a questão ambiental no município. É compromisso nosso, e nós vamos ver isso junto ao governo do presidente Lula, a criação de um parque nacional na Serra do Curral. Nós temos também um compromisso do governo Lula com a educação, que é criança na educação em tempo integral. O presidente Lula quer que isso, até o final do seu governo, seja efetivado no Brasil, e nós queremos que Belo Horizonte seja campeã de colocar essas crianças em tempo integral, com alimentação escolar, onde os produtos sejam de boa qualidade. E temos também um compromisso com o SUS, o Sistema Único de Saúde, que também é a menina dos olhos do governo do presidente Lula. Então, acho que uma candidatura do PT, ela aproxima os programas sociais que estão sendo anunciados para o município de Belo Horizonte. Como eu sou nascido em BH, ali no bairro Carlos Prates, fui vereador aqui durante 10 anos, deputado estadual por 4 mandatos, sempre tive uma boa votação também como deputado federal no segundo mandato na cidade. Eu acho que nós conseguimos unificar o meu nome para apresentar inicialmente para os partidos da nossa federação e depois ampliar essas coligações. Então, a presidenta Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, presidenta nacional, esteve aqui, e também graças a um aceno, né, da nossa deputada Beatriz Cerqueira e da deputada Macaé, nós conseguimos unificar e apresentar o meu nome para essa disputa, né, de pré-candidatura às eleições aqui em Belo Horizonte. Então, estou muito animado. Acho que nós vamos fazer uma boa campanha, apresentar um bom programa e, claro, fazer um debate para ganhar as eleições. Deputado, quem fala é Murilo. Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, deputado. A minha pergunta é o seguinte: nas últimas eleições, 18 e 22, o PT, 18 e 22 não, desculpa, 18 e 22, né, que foi para, 20 e 16 e 20, na verdade, para prefeito, eleição 2016, 2020, o PT lançou candidato, mas teve um desempenho muito ruim aqui em Belo Horizonte, né? Foi o deputado Reginaldo Lopes, em 2016,
e depois o Neumar Miranda, candidato em 2020, nas duas performances muito ruins dos candidatos. Por que o PT não busca uma aliança, talvez apoiar um outro partido? Isso está também, é cedo para discutir isso, ou isso também está, vamos dizer, é uma possibilidade, o partido vislumbrar um outro candidato à esquerda? Vou citar, por exemplo, a deputada federal Duda Salabert, que hoje, nas primeiras pesquisas, aparece com um desempenho um pouco melhor que o senhor, por exemplo. É uma possibilidade também, ou já é uma questão fechada essa candidatura própria? Nós achamos importante o PT ter candidatura própria. E o tempo também é outro, a conjuntura é outra, a situação política é outra no país e com certeza em Belo Horizonte. Você citou, e é verdade, as eleições de 2016 e 2020, o PT não teve um bom desempenho, mas era também o pior momento que o Partido dos Trabalhadores vivia no país. Lembremos que o presidente Lula estava, inclusive, preso. Hoje isso foi revirado. O presidente Lula hoje está livre, governa o Brasil, e todos sabem que foi injustiçado pelo juiz Sérgio Moro, que caiu em desgraça, vamos dizer assim. Além disso, vamos fazer o paralelo com as eleições nacionais. Em 2018 e 2022, foram eleições nacionais, nós perdemos a eleição em Belo Horizonte de 70% a 30%. Então, era uma situação muito ruim para o PT em BH. Em todos os casos, perdemos a Dilma em 2016 e 2018 e o Haddad em 2022. Nestas últimas eleições, o presidente Lula quase teve um empate com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Belo Horizonte. Nós ganhamos em Minas. Então, houve uma recuperação muito grande e essa recuperação é também sentida agora nas pesquisas. Aqui, o presidente Lula já é, vamos dizer assim, um cabo eleitoral muito melhor do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o PT recupera espaço. Eu acho que é isso que nós precisamos também de fazer agora na disputa da prefeitura, para eleger também uma grande bancada de vereadores e vereadoras e recuperar a prefeitura de Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar muito isso. O PT já governou BH com Patrus Ananias, depois Célio de Castro e Fernando Pimentel. Foram 3 prefeituras que saíram com uma aprovação muito grande. O Patrus com a marca da participação popular, que nós queremos voltar com ela, o Célio de Castro com a marca para os mais pobres, o programa Bolsa Escola, né, as escolas que se iniciaram também através do tempo integral, e depois o Fernando Pimentel com muitas obras, ele já foi no governo do Lula, com programas de moradia e também programas da educação infantil. Então, veja bem, são experiências positivas que nós tivemos governando, que nós vamos mostrar ao povo de Belo Horizonte que elas precisam voltar. Se o PT voltou no Brasil, o PT pode voltar e deve voltar em BH. E a gente está falando de Belo Horizonte, né? Mas como fica o trabalho junto a prefeituras que têm na gestão, né, como comando o PT? Por exemplo, aqui em Contagem, né, na Grande BH, Marília Campos, vocês estão pensando também nessa estratégia? Claro, Contagem é prioridade absoluta também do PT. É a capital, mais Contagem e Juiz de Fora, além de Teoflotone. São as 3 maiores cidades que governamos. Essas que governamos nós queremos manter. A Marília Campos está muito bem nas pesquisas, a condição de fazer lá uma aliança ampla está dada pela cidade de Contagem, assim como também Juiz de Fora com Margarida. As duas reforçam essa ideia de que onde o PT governa bem. E a aceitação de ambas nos mostra isso. Acho que será um sinal positivo também para a capital. E é claro, as eleições na capital têm influência também nos pequenos municípios, não só da região metropolitana, mas de toda Minas Gerais. O que é, portanto, um dever nosso a mais de ter candidatura própria. E é uma eleição, evidentemente, no primeiro turno, e nós temos o segundo turno. Se nós formos para o segundo turno, e é o que vamos trabalhar para que aconteça em Belo Horizonte, nós vamos querer realmente o apoio de todas as forças progressistas e democráticas que compõem o governo Lula. Assim como, se não acontecer, é evidente que nós vamos também acenar para que uma composição possa ser feita para derrotar o bolsonarismo. Isso também é uma parte da nossa obrigação, derrotar o bolsonarismo em Belo Horizonte para que não aconteça em BH o que aconteceu no Brasil durante o governo Bolsonaro, que foi muita política de ódio, de tensionamento, de falta de unidade. Agora nós precisamos do contrário, né? Construir Belo Horizonte através do diálogo com o presidente Lula.
Rogério, Murilo de novo falando aqui. Eu te escutando aí, desde a sua primeira resposta, me parece, se eu estiver errado, você me corrige, me parece que sua candidatura também tem muito esse propósito de firmar aí essas questões do governo Lula no eleitorado de Belo Horizonte, enfim, aproveitar também a campanha para fazer esse enfrentamento ao que você chama de bolsonarismo e também ao governo Zema. Passa por aí também a escolha do seu nome, por hoje você ser talvez o deputado mais combativo, aí participando de CPIs no Congresso, eu falo deputado mais combativo aqui, né, de Minas Gerais, deputado federal do PT, logicamente. A escolha do seu nome passa por isso também, por essa plataforma de aproveitar a campanha para fazer esses enfrentamentos e tentar que o PT volte a ganhar território na capital? Sim, também isso, Murilo, mas veja bem, o primeiro é construir mesmo o programa para Belo Horizonte, por isso eu citei aqueles diversos pontos e outros que nós vamos trabalhar em sintonia com o governo do presidente Lula, mas trabalhar para Belo Horizonte. Vou citar um outro exemplo que ainda não tinha dado, que é o anel rodoviário, que é fundamental para a cidade, que nós vamos buscar junto ao presidente Lula viabilizá-lo, os recursos já existem e nós vamos fazer essa obra. Então, o primeiro é óbvio, temos um programa para a cidade, mas este programa é vinculado também às metas do governo do presidente Lula. Isso facilita para Belo Horizonte ter, portanto, um prefeito do PT, um prefeito aliado com o presidente Lula. Agora, é claro que as demarcações precisam ser feitas. O governo Bolsonaro foi péssimo para o Brasil e para Belo Horizonte. Imagina um prefeito de Belo Horizonte que tem a mesma política de ódio do Bolsonaro. Desuniu as famílias, foi um desastre, né, em todos os sentidos. E Belo Horizonte não tem a cara dessa desunião, pelo contrário, que se busca uma política de mais humanidade, de relações melhores, o jeito mineiro nosso, né, de conviver com as pessoas, tudo isso eu acho que faz parte de Belo Horizonte. Então, acho que Belo Horizonte é avessa a essa política autoritária de Bolsonaro, muitos preconceitos, né, seja contra negros, mulheres, LGBTQIA+. Então, nós precisamos, dentro da diversidade, fazer com que a gente tenha um programa para unir BH, assim como Lula tem buscado unir o Brasil. Então, derrotar o bolsonarismo, eu acho essencial para a cidade. E olha, o governador Zema também não tem tido com Belo Horizonte uma postura que a capital merece, né? Essa política dele, junto à Serra do Curral, de proporcionar às mineradoras essa intenção de minerar na nossa cara, destruindo o que é fundamental para a gente, que não apenas é o cartão postal de Belo Horizonte, a Serra do Curral, mas é até o nome que se dá de Belo Horizonte, se deve muito à Serra do Curral, fora o nosso clima, né? São também as nascentes, tudo isso faz parte da nossa Serra do Curral preservada. Então, por isso, eu acho que derrotar o Zema é afirmar Belo Horizonte, não com compromisso com o mercado, compromisso que ele tem muitas vezes com a FIENG, com as mineradoras, com os amigos dele ricos. Nós precisamos firmar um compromisso com a periferia de Belo Horizonte, com o povo mais pobre e com BH, né, no seu conteúdo democrático, popular e ambiental. Então, acho que derrotar Zema aqui também faz parte de apontar para Minas Gerais um novo governo no futuro. Deputado, o senhor está falando dessa importância, dessa necessidade de fincar bandeiras caras, não é, ao Partido dos Trabalhadores aqui em Belo Horizonte, mas gostaria de ouvir o senhor sobre o fato de que neste terceiro mandato o presidente Lula não veio a Minas Gerais em nenhuma visita oficial, por tabela não veio a Belo Horizonte também, e na campanha do ano passado, dia sim, outro não, ele estava aqui na capital, no estado, na verdade, até entendendo a importância, né, de Minas Gerais aí como ativo eleitoral. Por que desse desinteresse do presidente neste primeiro ano aí de terceiro mandato? Bem, não é desinteresse, é falta de oportunidade e às vezes até de uma relação atritada que o próprio governador tem. Vejamos que vieram aqui vários ministros. Outro dia eu recebi também o ministro Wellington Dias, que esteve na região leste com a gente, foi fazer uma visita importante de programa para um CRAS, lá na região do Taquaril, e não foi ninguém do governador Zema recebê-lo. Depois nós tivemos, no mesmo dia, o ministro Dino, que foi no aeroporto, fez lá uma entrega também de viaturas, de muitos recursos para a área de segurança pública, e ele enviou lá o secretário de segurança pública, o Zema não compareceu. Então, o Zema também não quer a representação do governo federal aqui. Mas, apesar disso, os nossos ministros estão vindo e, principalmente, os recursos estão vindo. Minas Gerais é o segundo estado que vai receber mais recursos e, proporcionalmente, é o primeiro a receber recursos do PAC.
o que significa 381, o anel rodoviário. Então, o governo do presidente Lula, pelo contrário, tem tratado Minas Gerais com todo o carinho que o Zema não trata o governo federal. Então, a recíproca nossa tem sido ajudar Minas Gerais. A vinda do presidente Lula já está sendo agendada, ele deve vir em breve, provavelmente vem exatamente para fazer lançamento do programa do PAC. Fora isso, se nós digitarmos, né, na transparência o que veio para Minas Gerais, nós vamos ver que veio muita coisa e sempre proporcional ao tamanho de Minas, como o programa Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, o programa de aquisição de alimentos para as áreas rurais. Os programas do presidente Lula têm chegado e vão chegar de uma forma cada vez mais ampliados, apesar do governo Zema fazer acenos do passado, né? Acenos para o bolsonarismo. 10h20, a gente conversou aqui na Band News FM com o deputado federal Rogério Correia, do PT, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura da capital, e mantido o nome do deputado, tenho certeza que ele voltará em muitas outras oportunidades aqui a esta Band News para a gente falar não só sobre política, mas claro, sobre a nossa Belo Horizonte. Deputado, muito obrigado, pelo tempo do senhor, sei que a agenda sempre apertada, então uma boa semana por aí. Eu que agradeço a Band News, estou indo hoje para Brasília, nós temos amanhã mais uma sessão da CPMI, é importante, né, a CPMI para a garantia da democracia, e eu quero aqui mais uma vez fazer um agradecimento público também a duas bandeiras importantes e duas deputadas importantes que acabaram me acolhendo como candidato do PT. A deputada Macaé, com os temas da negritude, né, do combate ao racismo, que é fundamental, e a deputada Beatriz Cerqueira, minha parceira de dobradinha política, de trabalho, que tem na educação, né, um fundamento do seu mandato, além das lutas sociais e populares. Eu acho que isso expressa a unidade do PT para que a gente possa angariar outras forças políticas em apoio e ganhar as eleições em Belo Horizonte. Essa é a nossa intenção e agradeço muito a Band News pela oportunidade. Muito obrigado, deputado. Até uma próxima.